Encerrando esta edição do programa Nomes do Nordeste, Paulo Bruschi nos fala sobre a Xerox Art e sobre a Exposição Internacional de Artdor. Acompanhe. Paulo, vamos embora entrar numa parte extremamente significativa da sua obra, que é o trabalho com a Xerox, a Copy Art, que no Brasil ganhou o nome de Xerox Art exatamente por causa de você. Você é o representante mais original, o primeiro representante, o mais forte desse trabalho com Xerox, que depois se expandiu para outros tantos artistas. E você não contentou-se com a função para a qual aquela máquina foi feita, e você expandiu para a surpresa até dos técnicos da fábrica e tudo. Se você vai trabalhar com qualquer equipamento, você tem a obrigação de dissecar como se disseca um cadáver de medicina. Você tem que fazer a mesma coisa com o equipamento para poder você saber o que ele faz fora do projeto dele que foi feito industrialmente para cumprir uma função meramente industrial. Aí você vai experimentando, né, vai fazendo anotação. É um estudo de dissecação numa máquina. E a partir daí você vai... Eu sempre agradeço nos meus catálogos a parceria da máquina, porque o acaso, né, é claro, aliado à sua ousadia, chega a efeitos e a determinadas coisas. E o bom é que você nunca sabe o que vai sair, aonde é sempre uma surpresa e é sempre um trabalho interminável, né? Essas pesquisas está sempre caminhando. A Xerox, 6 horas quando ele fechava, eu entrava e saía 6 horas da manhã quando o pessoal voltava para trabalhar. Então eu pude fazer várias experiências. Em 80 foi quando eu criei o Xerofilme. Eu dava aula na universidade através da extensão cultural e dei um curso de pesquisa de arte em Xerox. E na época era uma máquina 4000, assim, um retângulo, assim, uma máquina que não tinha muito recurso, mas eu comecei a trabalhar com o pessoal, com animais, vegetais, os bichos andando em cima e fazendo, para eles ver animação com prego. Em Porto Alegre, eu dei um curso que no final do curso, a gente, de 15 dias era o festival, cada um projetou seu xerofilme. Uns trabalhos com prego em cima, mexendo, e no filme os pregos. E então, no último dia, eu liguei para a Xerox e disse, olha, eu conheci o gerente, disse, eu vou tocar fogo na máquina, então. Aí ele riu, eu aproveitei a risada dele, tchau, aí desliguei. Aí, quando foi de noite, era de noite a aula, eu fechei, tinha grade na janela, eu fechei a porta, aí disse, hoje a gente vai fazer uma experiência diferente. A gente vai tocar fogo na máquina. Aí o pessoal queria logo sair. Eu disse, quem quiser sair, pode sair. Quando a turma chegou, a porta estava fechada. Eu estava com a chave no bolso. Aí eu disse, a máquina está aqui no meio, né? A gente ficou assim. Aí eu tinha levado letra 7 e tinha um banco de ideias que eu pedia para eles, quando eu dou curso assim, eu peço que as pessoas saiam de casa com um saco de lixo e vão apanhando coisas na rua até chegar no local onde vai ter o curso. E então, a gente botou letra 7 e outras coisas em cima da máquina, algodão, e eu fiz a ligação direta, que na máquina 4000 não era complicado para você fazer, e joguei o fogo. E quando o fogo acabou, que a máquina pifou, quando esfriou eu fui... O título do filme é LMWXYZ, fogo. Porque quando eu olhei, as únicas letras que estavam inteiras, que sobrou em cima do visor, eram essas. Eu digo, pronto, é o título do filme. Aí anotei as letras e botei uma vírgula e fogo, que era esse, né? E quando eu liguei no outro dia, o cara disse, você é louco? Eu digo, não, eu avisei a você que... Né? Se você não disse nada, então, né? Quem cala, consente. Paulo, tem 2 experiências suas nos anos 80. Você faz uma exposição absolutamente original, a primeira vez, única no Brasil, de uma exposição internacional de Artdor, no Recife. Eu queria que você falasse dessa primeira exposição e eu queria que depois você falasse de uma exposição sua, individual, de um único outdoor, Os Passageiros, mas que esse único outdoor é colocado simultaneamente em 22 cidades brasileiras. Em 71, eu estava fazendo os trabalhos em parceria com o Daniel Santiago para um concurso nacional de pintura em forma plaque. Você podia participar com 10 trabalhos individual e 10 em equipe. E a largura era 1 metro limitada. No mínimo, eles devolviam você o trabalho transformado em forma. O que na época para a gente era gratificante, porque você não tinha como fazer isso de outra forma. Eles não permitiam copiar um trabalho em arte, que era muito caro. No mínimo, você recebeu a devolução do trabalho em forma.
E a gente pediu, tinha a Escola de Comunicação, que era Temado Escobar que dirigia, a gente pediu emprestado, né, uma sala enorme que tinha para poder caber esse trabalho. Eu fiz até uns com pneus, com tinta, né, pneu de carro, que foi transformado em fórmica. E a gente, nos intervalos, a gente ia beber no Pigalinho, que era um bar que tinha na Conda Boa Vista, perto dessa faculdade, tomando cervejinha e comendo tiragosto e olhando e discutindo, dizendo, a gente está fazendo um trabalho de 3 metros por um negócio, e para ir dentro de um espaço fechado, né? Então, como é que a gente podia, quer dizer, fazer um jeito... Quando a gente olha, a gente começa a rir, tinha um outdoor de frente do bar. Aí a gente começa a rir. A gente discutindo aqui besteira e a resposta está aí na cara da gente. Aí a gente tentou fazer, eu tenho recortes de jornais de 76, né, publicado no Diário de Pernambuco, onde a ideia, né, foi lançada, mas não teve suporte. Aí em 81, o Gustavo Krause era prefeito, e chamou a gente e começou a discutir. E a prefeitura entrou com suporte e a empresa, uma empresa, na época era Bandeirante, de outdoor, entrou por troca de isenção dos impostos. Então a gente levou alguns críticos para discutir, inclusive volta a questão da discussão da geografia da cidade, né? Uhum. E tinham mais de 200 outdoor, né, com a quantidade de artistas a nível internacional. Tinha Cristo, participou, tinha o pessoal do Gutai, o pessoal do Fluxo, né? Tinha as mais diversas propostas, o pessoal local, não havia seleção nem censura, nada em relação aos trabalhos. Em relação à publicidade, o outdoor de Daniel Santiago, ele simplesmente era uma frase assim, do tamanho do outdoor, que era 3 por 9 metros. É mentira. E ele disse, por eu ser organizador da exposição com você, colega, a gente, porque era sorteado, você não escolhia o local, foram 200 e pouco, sorteava, sendo que eram os pontos mais privilegiados de visão que a gente exigiu da empresa, que fossem os lugares mais visíveis da cidade. Os corredores de maior fluxo de carro, a gente estudou com eles toda essa questão. E ele disse assim, colega, eu peço que bote em qualquer lugar, agora bote entre 2 publicidades normais. Aí tinha um que era do Banco do Estado, Bandep, Popeye, não sei o que, e outro também. Porque a publicidade, ela vende o quê? Ela vende mentira, né? Ela não trabalha com a coisa, ela vende o que não existe. Jogaram tinta preta, né? Aí ele pintou de branco, mandou repintar de preto, acabar o resto de preto e botou, continua mentira. Aí cerraram o outdoor. Aí ele disse, tá bom, já cumpriu, tem essa documentação. Um slide que eu sempre que faço palestra sobre outdoor, eu projeto esse slide, inclusive o dele. E em seguida eu tive a ideia... Os passageiros. Os passageiros, né? Em 85, aí eu fui para São Paulo, eu tinha marcado um encontro com o Ricardo Viveiros, eu conhecia, só sabia o nome dele porque eu me informei com o Mauro da Bandeirante, o presidente da Central de Outdoor do Brasil, diretor. E quando eu chego lá, eu com um projeto para ele imprimir, naquela época, 22 cidades do Brasil tinham outdoor, e eu queria que fosse inaugurado esse outdoor nas 22, inclusive obedecendo o fuso horário de Manaus e Belém, para que fosse feito tudo isso, eu transformar o país num grande espaço artístico, onde 22 cidades eu estava expondo um trabalho, inaugurando na mesma hora, simbolicamente, no Recife. E eu chego lá, né, meio assim, eu digo, vai ser difícil, mano. Aí Ricardo Viveiro, um cara novo, eu sabia que ele era poeta, né, e um cara bem novo. Aí eu comecei a explanar o projeto, quando chegou perto do fim, ele disse, um momentinho, eu disse, pô, o cara não deixou eu terminar. Aí ele chamou a secretária e disse, o que é que tem de tarde? Ela disse, tem fulano, negócio, tem fulano. Ele disse, cancele tudo. Eu vou almoçar com o Paulo e vou ficar tomando negócio com ele de tarde. Aí eu digo, esse cara é louco, tinha que ser poeta mesmo. Aí pronto, ele disse, tá bancada a ideia, tá patrocinado, eu imprimo o seu outdoor, vou escolher nas cidades os 22 pontos mais visíveis no centro da cidade, e eu realizei esse projeto graças a ser um poeta que estava na direção da Central de Outdoor, e me proporcionou essa expressão. A gente queria que você falasse de uma experiência inusitada para qualquer artista, e para você deve ter sido muito significativa, que é ter tido esse arquivo maravilhoso. São mais de 5.000 volumes, uma infinidade de peças, que foi todo desmontado e milimetricamente remontado nos mínimos detalhes em São Paulo, no Ibirapuera, na Bienal, na 26ª Bienal de São Paulo, em 2004.
Antes da Bienal de 2004, o Alfonso Rugg, esse alemão que era o curador, ele ia para Recife, Cristiana Tejo, que hoje dirige Mamã, ligou para mim e disse: Paulo, vem o Alfonso Rugg, eu podia incluir o seu ateliê para uma visita. E então eu disse: pode. Ele entrou lá no ateliê junto com o Moacir dos Anjos e junto com Christoph, o diretor do CCBB de Recife. Ele é grandão assim, não disse nada, arregalou os olhos assim. E saiu andando por dentro do ateliê. Eu digo: esse cara é maluco, cara. E foi na cozinha, entrava num cômodo, entrava no outro, aí voltou e disse: eu proponho levar tudo isso aqui. Eu digo: é pior do que eu pensava. Aí eu disse, eu digo: eu não entendi direito. Eu disse: tudo isso é assim como? Ele disse assim: é o que você entendeu mesmo. É todo o seu ateliê, todo o apartamento. Eu estou procurando uma sala especial e eu volto daqui, nem viajo mais. Eu tinha um roteiro de viagem, se você topar. Aí eu disse: mas ele disse: eu tenho dinheiro, tenho técnicos internacionais, eu tenho tudo que for necessário. Tenho seguro de tudo. Eu preciso de uma resposta porque eu volto hoje. Não tenho mais nada para viajar em relação à Bienal. Eu digo: se é assim, ele disse: a gente vai trocando e-mail, telefonemas, você vai a São Paulo várias vezes para a gente discutir. Eu digo: se é assim, eu topo. E por aí foi, a gente discutiu como dava o corte. Ele foi contratado fotógrafo no Recife, né? O arquiteto fez o desenho da planta baixa, foi fotografado tudo, encaixotado, desmontado tudo por caixa, com a foto em cima da caixa. E foi para São Paulo. Eu acompanhei, eu fui um mês antes, 40 dias, para montar tudo. Inclusive, quando o pessoal chegou de fora, passava e disse: como está sentindo? Eu digo: em casa, porque eu almoçava lá perto e tirava, ficava deitado lá, tomando minha cervejinha lá no meu sofá. E a turma em pé, não tinha nem onde sentar. E eu lá deitado no meu sofazinho, tomando minha cerveja. Então, eu passava, eu estava bastante em casa, né? E, então, para mim, foi maravilhoso. Primeiro, porque para mostrar às pessoas como é um processo de criação de um artista. E passei cerca de 5 meses com a transposição, a vinda, que até hoje eu ainda não montei, tem caixas e caixa fechada, porque eu aluguei o disjunto, porque quando as caixas voltaram para eu abrir não dava, não tinha nem como fazer. Ele me propôs depois levar, eu acho que era para a Bienal de Veneza, que ele foi curador, para a Europa. Eu disse: para mim chega, entendeu? Para mim já está bom, porque isso é minha vida, não posso, quer dizer, tá um pedaço aqui, não existe pedaço de vida, né? Ou é todo ou não é. Paulo, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de lhe conhecer melhor. Eu que agradeço. Foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até o próximo. Chegamos ao final de mais uma edição do Nomes do Nordeste, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Nos encontraremos no próximo programa para saber um pouco mais sobre a vida e a obra de outro grande nome da cultura nordestina. Até lá!